Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogou contra o Stockfish, galera. Como é que será que vai ser o nosso número 1 do mundo? Talvez o melhor jogador da história, jogando contra a melhor máquina da atualidade, né? Rafa, que história é essa? Eu tô vendo aí um Alex de 2118 de rating. Pois é, galera, Magnus Carlsen jogou contra este jogador no chess.com, que nitidamente é uma engine. Ele estava jogando com o auxílio do Stockfish, com o auxílio de computadores, tanto que ele foi banido da plataforma porque o chess.com teve evidências suficientes para caracterizar o Alex como um cheater, uma pessoa, um trapaceiro, né? Então, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ver aqui o Magnus Carlsen jogando contra a melhor máquina do mundo. Como é que será que vai ser o resultado disso? Vamos dar uma olhada agora. Magnus Carlsen abre aqui a partida com o cavalo em F3 e temos aqui o lance F5, uma abertura diferente já contra a abertura hatch. Magnus Carlsen segue com D3 e depois do desenvolvimento do cavalo, são duas peças controlando a casa central. O Magnus Carlsen vai para esse sacrifício de peão logo no lance 3, hein? Olha que ousadia. Aqui a partida segue com peão toma e cavalo toma. O Stockfish aceita o desafio e o Magnus Carlsen segue com o lance bispo D3, ganhando um tempo para cima do cavalo. Então, ele entregou um peão para ganhar a atividade. E o lance D5 foi jogado, é o lance da máquina. Computador contra computador joga isso. Aliás, todos os lances daqui vão ser os lances do melhor lance do Stockfish, tá? Porque é o Stockfish jogando. E o Magnus Carlsen vai para o lance bispo por cavalo. E depois de peão toma, temos aqui a troca das damas, né? E aqui o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo G5, ameaçando o peão, ameaçando um duplo de cavalo. E tudo bem, porque rei E8 foi jogado. E não tem problema, entre seres humanos é estranho jogar isso, a máquina não liga. A máquina acha que está tudo equilibrado. E o Magnus Carlsen poderia recuperar aqui o peão, prefere jogar com o lance cavalo C3, que é um lance de desenvolvimento, 2 ataques, nenhuma defesa, tá bom? Bispo F5 foi jogado pelo Alex, e o Magnus, pelo Stockfish, ou melhor, né? E o Magnus Carlsen segue com o lance bispo F4 na frieza, cara. Na frieza ele não retoma. Aqui o peão ele não recupera e segue desenvolvendo, trazendo mais uma ameaça. Cavalo C6 foi jogado, 2118. Olha, 2118 não joga dessa maneira. Cavalo C6 é o fino do fino, é o único lance da posição para as pretas. E não é muito normal jogar dessa maneira aqui. O jogador comete erros na abertura. O jogador 2.100, 2.200, 2.300, né? Até uns 2.500. Vai cometer bastante erro na abertura. 2.100 não joga o fino do fino aqui. Não, galera. É o lance da máquina, o único lance da posição. E o Magnus Carlsen vai para o Grand Roque, um lance que já protege aqui a ala da dama, já deixa a torre aqui para o jogo. E aqui, claro, o melhor lance sempre, E5 foi jogado, atacando o bispo, defendendo o peão. Magnus Carlsen volta o bispo para E3 e o lance jogado foi o lance bispo E7, atacando o cavalo, desenvolvendo, preparando para colocar o rei em segurança. Aliás, trazendo a torre, o rei já mexeu, né? Esse rei aqui não roca mais. No xadrez presencial, cuidado, hein? Aqui no bairro acontece isso direto nos torneios. O cara mexe o rei, volta e depois roca dali um tempo, hein? Cuidado, eu mesmo já fiz isso sem querer e passou. Agora, agora é o seguinte, pessoal. Eu já tava quase querendo rocar aqui de novo. Bispo E7 foi jogado, dando a casa de F8 para a torre, colocando uma certa pressão aqui no cavalo. E o Magnus Carlsen decide recuperar o peão com o cavalo de G por E4. Lance sofisticado agora do Alex, lance torre D8, né? Tá trazendo, melhorando aqui a posição das peças. Magnus segue com o lance F3, trazendo mais uma proteção para o cavalo. E aqui cavalo D4 foi jogado, um lance que faz todo sentido, centraliza e dá mobilidade aqui para os peões. Magnus segue trazendo a torre aqui, torre de EH para a coluna E, coloca a torre numa boa posição. E aqui, o que jogar nessa posição? Vamos ver o que um jogador de 2.100 faria nessa posição.
Será que o jogador de 2,100 ia encontrar esse lance, o melhor lance da posição, rei F7, o lance do Karpov? Esse lance conecta as torres, já prepara o rei para uma possível transição para um final de jogo. Um lance ultra sofisticado. Magnus Carlsen está enfrentando o peixe, meus amigos. E agora a gente vai descobrir se realmente o Magnus Carlsen é pai do peixe ou não. A partida segue com o lance torre D2 agora pelo Carlito. E aqui mais um lance sofisticado demais, o lance H6, rei F7 seguido de H6, meus amigos, né? Seu Alex. Olha, Alex, o problema é seu, você perdeu a oportunidade de jogar contra o Carlsen, ficou pondo na máquina, mas a gente ganhou a oportunidade de ver, né? Foi banido e tudo. Agora, a gente ganhou a oportunidade de ver o Carlsen enfrentando a máquina. A partida seguiu com o lance cavalo em F2, o Magnus Carlsen vai se defendendo da maneira que pode. E aqui temos o lance bispo B4, colocando uma cravada incômoda para cima de Magnus Carlsen, que segue com o lance cavalo D3, indo para um tipo de contragolpe. E agora, galera, é muito natural, né? O bispo tá atacado, voltar o bispo aqui para D6, a gente pensaria em lances como esse. Mas olha qual foi a ideia do Alex, ou melhor, do Stockfish aqui. Pô, isso aqui não é muito comum. A ideia dele foi jogar com bispo por cavalo, seguido de cavalo C6, que plano é esse, né? Agora as torres aqui se encaram, o Magnus Carlsen traz, e agora, olha só o plano das pretas, trocar as torres, seguido de tomar o cavalo, seguido de A5, e por quê? Porque as pretas têm um final um pouquinho melhor aqui, o rei tá um pouquinho melhor colocado, a torre chega com facilidade. E agora, como continuar? O cavalo não pode se mexer, porque tá caindo o peão de C7, esse lance aqui já controla bem a ala da dama. Torre B3 foi jogado pelo Magnus Carlsen e aqui só tem um lance bom. Torre B8 foi jogado pela máquina, defendendo a posição. E o Carlsen segue com o lance A4, garantindo espaço na ala da dama. Rei E6, o melhor lance, trazendo o rei aqui para o jogo. Rei D2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. G5, lembra do H6? Ó, deu suporte aqui para G5, controlou a ala do rei. E o Magnus Carlsen segue encontrando os melhores lances também, é incrível, né? É incrível que o Magnus Carlsen tá conseguindo manter o equilíbrio contra a máquina. B6 foi jogado. Não preciso ficar repetindo toda hora que é o melhor lance da posição, é sempre o melhor. Magnus Carlsen segue com torre C3 e agora, se tirar o cavalo, cai o peão, nada disso, olha a frieza. Rafa, esse cara não tem 2,100 nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. É verdade, não tem mesmo, né? Ele foi banido. Rei D5, olha a frieza desse lance aqui do Stockfish, defendendo o cavalo, trazendo o rei para o jogo. O rei tá melhor que o rei do Carlsen. Magnus Carlsen vai ter que ter muita criatividade. B3 foi jogado, torre E8, já preparando uma ruptura aqui na coluna E. As peças estão chegando, tá difícil de segurar. Magnus Carlsen joga com torre C4, ganha um pouco mais de mobilidade, mas agora cavalo cheque. E olha, não é fácil. É muito fácil jogar errado aqui. Bispo toma, por exemplo, o peão toma. E as pretas têm uma posição maravilhosa aqui. Tá difícil de jogar. Se você tentar jogar um C3 aqui, D3 passa o peão. E as pretas têm uma posição muito perigosa. As brancas praticamente não conseguem jogar com a torre. Por isso, todo cuidado é pouco. Magnus Carlsen está em xeque. Vai para um dos únicos lances da posição, rei D3. E a máquina segue com o lance C5. Não é possível que o Magnus Carlsen vai escapar. Eu acho que ele vai perder aqui, porque não é possível, essa torre não tá jogando. Olha a ideia do Magnus Carlsen. Ele faz o único lance da posição. Olha o tamanho desse jogador Magnus Carlsen, galera. Olha o tanto que esse cara é um viking maluco. Ele segue com o lance C3, que é um lance genial. Se fosse eu que tivesse jogado, o Stockfish ia colocar aqui dois interrogações na mesma posição. 2 interrogações de vantagem para as pretas. Mas o Stockfish respeita o papai Carlito. Porque nessa... Respeita. Pode ter certeza. É a foto que faz a diferença aqui no algoritmo da máquina. Por quê? Não dá para tomar o peão aqui, cavalo por B3 é ruim, porque o Carlsen teria H4. Olha o que o Carlsen inventou aqui com contra-jogo na ala do rei. E me fala para onde é que vai esse cavalo daqui onde ele tá. Ele praticamente não joga mais esse cavalo, né? Ele não tem mais boas casas aqui. Ele tá completamente controlado, né? Teria uma casa ruim para cá e mesmo daqui ele não vai para lugar nenhum. Sensacional o lance C3 aqui do Magnus Carlsen. Inacreditável como é que ele vai sobrevivendo à máquina.
Cavalo F5 foi jogado. Magnus Carlsen tenta manter o bispo no jogo. A torre tá meio esquisita, mas está sobrevivendo. Cavalo D6, o Magnus Carlsen salva a torre para a única casa que sobrou. E agora rei E6, rei E6, o melhor, é chique esse rei E6, né? Quem jogaria o 2 e 100 vai jogar rei E6 aqui? Não vai nunca, né? Magnus segue com o lance H4. Torre D8, um lance ardiloso jogado às pressas, porque nesse momento as pretas já estão caindo o tempo. Eu não sei mais se deu tempo do cara olhar na máquina ou não, mas esse lance aqui é um bom lance, ameaça ataques descobertos. Magnus Carlsen segue com o lance rei E2, meus amigos, com uma posição completamente equilibrada. E nessa posição o tempo do Alex cai o tempo dele. Vitória do Magnus Carlsen. Cara, inacreditável que o Magnus Carlsen sobreviveu. 35 lances contra o Stockfish em igualdade. Eu queria muito ver esse final. Será que o Carlsen ia conseguir jogar esse final de igual para igual? Será que a máquina ia conseguir jogar igual os finais igual o Magnus Carlsen, né? Então ia ser interessante ver a continuação. Mas aqui o tempo do Alex caiu. Afinal de contas ele precisava ficar pegando o lance da máquina, né? Acabou perdendo tempo ali. E a gente teve essa belíssima partida que não tá mais na base do chess.com, porque o Alex foi banido. Agora eles estão tirando a pessoa banida não dá mais pra você olhar o perfil dele, né? Então eu acabei pegando essa partida dos conteúdos de canais gringos, tá? Porque essa partida saiu em vários canais, o mundo todo comentou disso. Então é isso, galera. Esse foi Magnus Carlsen contra Stockfish. Vamos dar uma olhada na precisão aqui dessa partida. Será que foi alta? Vamos ver aqui. Magnus Carlsen fez 98,5% de precisão. Stockfish, claro, fez 98,6%. É inacreditável a qualidade com que Magnus Carlsen consegue jogar as partidas, igualando aqui. Jogou para 3.300 de rating de performance. E só não deu maior do adversário porque o algoritmo leva em consideração o rating da pessoa. Então, como ele era 2.118, né? Ele fez um comparativo. E quando ele dá 2.500, ele fala, jogou muito melhor do que 2.118, né? E no caso do Carlsen, jogou muito melhor do que os 3.000 que ele estava de rating nessa partida. Tá bom, galera? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!